Pois bem, eu vou conversar agora com o Dr. Carlos Martins. Olá, bom dia. Não propriamente a crise dos 40, se bem que podíamos também pegar nesse tema. Ele pode ter várias abordagens, não é? E até com... poderia ser um tema abordado também com o nosso médico de família, porque não, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Existem várias atividades que podem ser ponderadas e faladas, principalmente em idades marcantes da vida das pessoas, na mudança da década. Exatamente. É sempre uma boa altura para fazer um balanço. É um marco, não é? Mas que se pretende que seja positivo. Sim, claro. E não negativo. Sempre pela perspectiva positiva e para evitar dano futuro. Claro. Hoje vamos continuar a falar de diabetes. Falamos das complicações. Nós já abordamos o tema numa outra ocasião, referindo exatamente os vários tipos de diabetes que existem, tipo 1 e tipo 2. Exatamente. Vamos hoje abordar as complicações e o tratamento. É isso? Muito bem. Vamos até ao esquema habitual? Então. Vamos a isso, então. Quando, normalmente, no meu consultório, eu digo a um paciente que, olha, o senhor ou a senhora tem diabetes, eu normalmente explico a importância deste diagnóstico e o impacto que este diagnóstico pode realmente ter na saúde e na qualidade de vida da pessoa no futuro. E essas implicações e essas complicações são imensas. E podíamos passar já para a imagem seguinte, em que vamos ver o corpo humano. E, no fundo, vemos aqui uma série de órgãos em que realmente podem existir complicações derivadas e devidas à diabetes. São muitas as que podem ocorrer, não é? Em quase todos os órgãos. Exatamente. No fundo, só para recordar, no último programa falámos que a diabetes, no fundo, era um problema em que existia um excesso de açúcar no sangue, e esse excesso de açúcar no sangue provoca danos ao nível dos vasos sanguíneos. E esses danos nos vasos sanguíneos depois pode por sua vez provocar outros danos em vários órgãos do corpo humano. Exato. Ao nível do cérebro, pode conduzir, por exemplo, a situações de acidentes vasculares cerebrais, as vulgares tromboses. Ao nível dos olhos, provoca uma situação que nós tecnicamente designamos por retinopatia diabética e que pode conduzir, por exemplo, à cegueira. A diabetes é a principal causa de cegueira no adulto. No nível do coração, a diabetes pode realmente aumentar o risco de infartos de uma forma considerável e importante. Pode conduzir à falência dos rins. A diabetes é a principal causa de insuficiência renal crónica. Os problemas vasculares, também problemas de circulação sanguínea, pode danificar, digamos, a condução dos estímulos nervosos, e isto conduz a situações de muito mal-estar por parte das pessoas, por exemplo, formigueiros nas extremidades, nas pernas, nas mãos, alteração da sensibilidade, a ponto de, por exemplo, os diabéticos poderem fazer feridas nos dedos dos pés, até às vezes queimaduras, por exemplo, podem colocar os pés em cima de um braseiro sem se aperceber, porque a alteração da sensibilidade térmica é tão acentuada que a pessoa não se apercebe que está a fazer uma queimadura. Pode fazer uma queimadura, não é? Exatamente. E não está a sentir. Os problemas depois de circulação sanguínea também fazem que normalmente as feridas nos diabéticos têm uma maior propensão à infecção e uma maior dificuldade à cicatrização. A complicação maior será uma amputação de um membro inferior. Exatamente. A diabetes é a principal causa da amputação dos membros. Só por este quadro, digamos, este panorama, já dá para todos termos uma ideia como a diabetes é uma patologia importante e que pode ter um impacto importante na qualidade de vida das pessoas. Claro que sim, mas que se for tratada atempadamente também pode originar uma vida perfeitamente normal se estiver controlada, não é? E essa é a boa notícia. Agora vamos virar de página e se quiserem podemos passar para o slide seguinte. No fundo, esta é a boa notícia, é aquilo que eu digo aos meus pacientes quando lhe diagnostico a diabetes. Não é uma sentença. Não é? Exatamente, isto não é uma sentença. Tudo isto, todo este panorama pode ser evitado. Para isso, o que é necessário fazer? Bom, uma boa vigilância médica, sem dúvida, mas muita colaboração por parte do paciente. A primeira medida para controlar a diabetes e para realmente evitar estes danos é um conjunto de mudanças no estilo de vida. A pessoa tentar corrigir o seu excesso de peso, ter uma alimentação saudável,
praticar atividade física são medidas fundamentais. E depois, da nossa parte, médicos, realmente estamos lá para colaborar com medicação. Pode passar por simples comprimidos, os chamados antidiabéticos orais, ou então, em alguns casos, por tratamento de insulina. De insulina também, não é? Os comprimidos, no fundo, o que fazem é tentar regular os valores de açúcar, de glicose no sangue, de modo a evitar os tais excessos e os tais picos. Podem, por exemplo, tornar as células mais sensíveis à ação da insulina para realmente conseguir que o valor do açúcar no sangue não esteja tão elevado. Um diabético, por excelência, para ter um bom controle, deve recorrer a uma consulta médica de 3 em 3 meses. É importante esta vigilância. É óbvio que o próprio diabético tem um papel ativo na sua chamada autovigilância, ou seja, desde se autocontrolar. Exatamente, desde a célebre picadinha no dedo que o diabético pode fazer e que o ajuda, por exemplo, principalmente no diabético que faz insulina, essa picada no dedo pode permitir que o próprio diabético regule e ajuste a quantidade de insulina que tem que tomar. E podíamos passar à imagem seguinte. Dentro desta linha de vigilância do diabético, por exemplo, uma pessoa que as perguntas nos fazem muitas vezes é: que valores é que eu devo ter quando pico o dedo em jejum? O valor é este, o objetivo é este, que esteja entre 80 a 120 miligramas. Isto é uma regra geral, não é idêntica para todos os diabéticos, não é idêntica para todas as pessoas. Por vezes convém que o diabético aborde este tema com o seu médico, por exemplo, um diabético que faça insulina, por exemplo, um diabético que faça insulina, será aceitável se ele tiver um valor abaixo de 140, já é muito bom, já é um bom controle. Ou um diabético com outras complicações, compreendem? Existe alguma flexibilidade. Hoje em dia, para nós médicos, há um valor que assume uma importância muito grande, que é este. Isto é um palavrão, é hemoglobina glicosilada. Só para terem uma ideia da diferença entre um valor e outro, este valor é o valor da glicose no sangue. É um instantâneo, é uma fotografia no momento. A pessoa pica o dedo ou faz uma análise. Imediatamente sabe qual é o seu valor. Naquele momento em que tirou o sangue, porque este valor está constantemente a ser alterado. Depois das refeições é maior, em jejum é menor, mas é sempre uma fotografia, um instantâneo. Este valor, a hemoglobina glicosilada, é um filme dos últimos 3 meses. E eu sei que quando este valor vem abaixo de 7%, ele mede-se em percentagem. Como é que se chega a este valor? É também fazendo uma picada? Fazendo uma análise ao sangue. Isto já tem que ser no laboratório. Quando eu digo que o paciente diabético tem que ir ao médico de 3 em 3 meses, é sobretudo para vigiar este valor. Porque este valor dá-me a ideia de como é que aquela diabetes andou nos últimos 3 meses. É um autêntico filme dos últimos 3 meses. E eu sei que se este valor estiver abaixo de 7%, que aquele diabético andou bem controlado. É esse o nosso objetivo, é tentar com que este valor ande abaixo de 7%. De modo que este valor assume uma importância muito grande para nós médicos. Isto já não é do campo da autovigilância, mas é do campo da vigilância médica para atingirmos um bom controle do doente diabético. Muito bem. Podemos passar à imagem seguinte. E isto também é muito importante. Conforme, no fundo, estivemos a ver, são imensas as complicações que a diabetes pode trazer para a saúde da pessoa. Todos aqueles parâmetros nós temos que estar atentos. Do ponto de vista vascular, controlar muito bem a pressão arterial, eliminar outros fatores de risco, por exemplo, o tabagismo. Temos que vigiar o pé para, no fundo, despistarmos problemas daqueles que falei, da sensibilidade, da chamada neuropatia diabética. Há todo um conjunto de fatores. E isto implica uma verdadeira abordagem em equipa. Multidisciplinar. Exatamente. O paciente tem o papel fundamental. A adesão à terapêutica, aderir aos tratamentos propostos, não faltar às consultas, fazer as tais análises, toda aquela vigilância. Não deixar para amanhã, não é? Exatamente. O médico de família tem um papel que considero relevante, mas o mais importante é o do paciente.
Outros médicos podem colaborar. Por exemplo, o doente diabético deve pelo menos recorrer a um oftalmologista uma vez por ano. Estar também controlado nessa área. Exatamente, devido àqueles problemas que eu falei dos olhos. Por vezes é também importante, digamos, termos uma boa equipa de enfermagem, uma boa equipa de saúde. Os nossos farmacêuticos têm um papel muito ativo e muito importante e positivo atualmente nos cuidados dos doentes diabéticos. A própria família do paciente pode ajudar e, por vezes, alguns pacientes que tenham mais dificuldade em se adaptar a este diagnóstico e a esta situação, também um bom psicólogo pode também ajudar e fazer bastante, não é? É o último, trabalho. Penso eu. Ainda tem mais um? Para falarmos de algo também importante, a chamada hipoglicemia. A hipoglicemia é quando o açúcar, a glicose, desce abaixo de um valor aceitável para o paciente e o paciente pode começar a sentir fraqueza, visão turva, suores e, no fundo, quase que desfalece e até pode mesmo desmaiar. Porquê é que isto ocorre? Por um lado, porque o paciente diabético, no fundo, nós estamos-lhe a administrar tratamentos, medicamentos, que lhe vão provocar diminuição do açúcar no sangue. Por vezes, por exemplo, basta o paciente diabético às vezes saltar uma refeição, estar um período mais prolongado em jejum. E pode entrar facilmente em hipoglicemia. Exatamente. Conselho importante para os diabéticos é que tragam sempre um pacotinho de açúcar no bolso. Se começarem a sentir estes sintomas, a primeira medida é colocar açúcar na boca, ingerir o açúcar, e a segunda é realmente fazer uma refeição. Comer maçãs, entrar no local mais próximo, num café, num bar, e comer maçãs, fazer uma refeição. Se calhar também informar as pessoas que rodeiam que sofrem este problema para que possam também ajudar, não é? É verdade. E para que explicar saibam que como proceder mediante estes sintomas. É fundamental, mesmo a família é importante. Família, amigos, colegas de trabalho. Muito importante. Saibam exatamente de que é que padece. Para acabar, temos dois mitos. Por um lado, as pessoas por vezes pensam que, principalmente na diabetes tipo 2, aquela diabetes que se manifesta numa fase, no fundo, no adulto e ao longo da vida, que normalmente começam a fazer medicamentos para controlar a sua diabetes e pode ocorrer que o médico a dada altura lhe proponha mudar para tratamento com insulina. As pessoas muitas vezes interpretam isso como um sinal de gravidade, como algo que é negativo, que é mau. Não é verdade. Antes, pelo contrário, a insulina tem um papel muito importante no tratamento desta doença. Claro. Não conduz a dependência. As pessoas depois acham que ficam dependentes da insulina. Nada disso. De modo que não existe motivo para, às vezes, as pessoas terem tanta resistência e tanto receio em relação à insulina. Doces e bolos são proibidos? Não são. Um diabético bem controlado pode, na mesma, de vez em quando, na festa de aniversário, num aniversário, no Natal, no aniversário, no Natal, não é? De vez em quando saborear um bolo. Não é necessário as pessoas andarem desgostosas, tristes, desanimadas, nunca mais vou poder comer um bolo. Exatamente, isso também não se justifica. Muito obrigada, Dr. Carlos Martins. Nós também voltamos a ver provavelmente daqui a 2 semanas.